Tá? Então, esse circuito aqui vai ajudar vocês a fazerem esse aqui que é o da prática, beleza? Que é um pouquinho diferente. Tem uma resistência aqui a mais, tá? Mas é muito parecido. Então, para fazer o equivalente de Norton, primeiro passo, eu vou equacionar, na verdade, equacionar a malha 1, que eu já chamei de malha 1, essa malha aqui, ó, que compõe o resistor, a fonte de 10, essa resistência de 100, essa fonte de 5, esse resistor aqui de 200, esse resistor aqui de 100. Isso eu chamei de malha 1. Equacionar essa malha 1 e obter o valor da tensão nesse pontinho aqui, ó. Na verdade, é isso que a gente quer, né? Essa aqui, a tensão nesse ponto 2 aqui, nesse nó 2, seria a tensão de Thevenin, que eu preciso calcular, porque a tensão de Thevenin é a tensão sobre esse resistor de 50 ohms aqui no caso, né? No meu exemplo, né? O seu exemplo vai ser o resistor de 910. Então, pessoal, vou abrir um Excel aqui e copiar esse circuitinho ali e a gente faz aqui. Tá, pessoal? Então, o primeiro passo é equacionar essa malha aqui, ó, para achar a tensão no ponto, nesse ponto 2 aqui. Tá? Que vai ser essa malha aqui interna, beleza? Então, pessoal, a fonte, menos 10, considerando a corrente nesse sentido horário, né? Menos 10 mais 100 e... Vou botar o 100 e... Menos... Ou melhor, mais 5. Oi. Apertei um botão errado aqui na barrinha aqui, então tá aguardando a aprovação de alguma coisa aqui que eu não sei. Apertei sem querer aqui. Tá, então equacionando aqui o nó rapidamente, mais 5, mais 200, né? Duzentos e mais 100
Sim, sem I igual a 0, né? Lei de Kirchhoff, né? Beleza, pessoal? Vou ter que aqui... Vou botar aqui entre parênteses, senão ele reclama dessa equação. Então, equacionando aqui, eu boto isso. Então, pessoal, isso aqui, ó, vai dar 400, né? Igual a 5, né? Onde o meu I vai ser, a minha corrente na malha, né? Vai ser 5 dividido por 400. Certo? Vai dar 12,5 miliampere. Você percebe, pessoal, que eu desconsidero como se eu desconectasse, né? Como se eu desconectasse esse resistor de 50 ohms. Tá? Então, eu estou criando um equivalente, realmente é assim, como se eu desconectasse esse resistor de 50 ohms e calculasse dessa forma. Então, pessoal, a resistência de Thevenin vai ser a resistência nesse ponto aqui 2, nesse nó 2. A resistência nesse nó 2 vai ser a tensão de 5 volts mais a tensão desse resistor aqui, ó, que vai ser, seria o passo 2, ó. Certo? Que vai ser 5. Ser igual a 5 mais 200, né? Que é essa resistência aqui, ó. Mais 200 vezes I, que eu calculei ali agora. O V de Thevenin vai ser igual, então, a isso aqui. Vezes essa corrente, certo? 7,5 volts, tá? Beleza. E a resistência de Thevenin? Eu passo 3. Tá? A resistência de Thevenin, pessoal, é a resistência que a minha resistência de 50 ohms, no caso aqui, está enxergando no circuito, tá? Desconsiderando todas as fontes, ou seja, substituindo as fontes pelo equivalente dela. Tá, pessoal? Então, se eu olhasse meu circuito do ponto de vista desse resistor aqui, eu enxergaria um resistor de 100, né, em série com esse outro resistor de 100. A fonte está curto-circuitada, porque o equivalente numa fonte de tensão é um circuito fechado, ela tem uma resistência interna muito baixa, né? Então, eu ia ter essa resistência em série com essa, e aqui, nesse ramo aqui, eu ia ter somente a resistência de 200 ohms. Ou seja, eu ia ter uma resistência de 200, 100 com 100,
em paralelo com essa resistência de 200 aqui. Ok? Então, a resistência seria 100 ohms, né? Mas a gente faz aqui para... Quando eu tenho duas resistências iguais, eu vou ter o produto sobre a soma, né? Então, ia ter 200 vezes 200, que é a resistência no ramo, dividido por 200 mais 200, certo? Quanto dá isso? Certo? 400, não, tá errado isso aqui, porque eu tenho que botar entre parênteses aqui, ó. Isso aqui. Tem um susto. Tá? 100. Certo? Então a resistência equivalente é 100. Beleza? Então, os equivalentes já estão feitos, pessoal. O equivalente, eu vou montar aqui agora. Como é que eu seleciono isso aqui tudo? Acho que eu tenho que aumentar aqui o meu tamanho do documento para botar isso. Tá assim. Tá, pessoal? Então vou fazer o mesmo circuito aqui, o equivalente TV NAND dele. Tem que dar a mesma coisa, né? Então, pessoal, conecta aqui. Então, pessoal, meu equivalente TV NAND, pelo que a gente acabou de calcular, seria uma fonte de 7,5 em série com uma resistência de 100, né? Bom, resistência de 100 em série, tá?
em série com uma resistência de 50. Tá? Então, substituir essas duas fontes, esses três resistores, por essa fonte de 7,5 e esse resistor de 100 aqui. Tá? Em série, obviamente, com o resistor de 50 que eu quero calcular. Bem, vamos fazer a teoria aqui primeiro, depois a gente comprova aqui, tá? Isso me diz o quê? Me diz que a resistência, ou melhor, a corrente que eu quero calcular, né? O passo 4 seria calcular essa corrente aí, né? Calcular I. E de isso no R. No, o que é o IR2 no meu caso, né? A gente está resolvendo esse problema. Então, a resistência, no nosso caso aqui, quando eu fizesse esse equivalente, tá? A corrente seria comum, né? Então, seria 7,5 dividido por uma resistência equivalente de 150 ohms, né? Fala, professor, tudo bem? Ó, Guilherme aqui. Cheguei atrasado, professor. E você só está fazendo revisão? não, esse eu botei no grupo lá, Guilherme. Hoje é TV Nan e Norton. TV não é Norton, mas isso daí a gente já viu, não já? Você viu na teoria, agora a gente vai fazer aqui na simulação, Entendi. tá? Entendi. Aí vai É, entregar relatório também, né? sim, eu botei lá no grupo de WhatsApp, Tá, vou pegar aqui. tá? Vou acompanhar aqui. Valeu, professor. Valeu. Então, pessoal, a corrente que eu quero ali no resistor ali aqui no meu caso de 50, vai ser 7,5, né? Dividido por 150. 0,05 vai dar 50 mA, beleza? Então é isso que eu espero observar. Isso que eu espero observar aqui nos dois circuitos, já que eles são equivalentes, ok? Então eu espero observar isso. Tensão aqui. Vou botar aqui também. Né? E a corrente no resistor. Certo? Vamos lá. Simulando. Tá aí, comprovado, né, gente? Então, a gente substituiu, comprovou aqui, ó, que a tensão é 2,5, no meu caso, né? E a corrente no resistor de 50 ohms é 50 mA. Beleza? Então a gente substituiu o circuito complexo por um circuito equivalente de TVNAN. Fonte de tensão é resistência em série. Tá? Vamos fazer agora a outra abordagem, que é substituir por um equivalente Norton. Tá? Eu vou aproveitar o mesmo circuito aqui, pessoal. Vou aumentar aqui um pouco para a gente fazer o equivalente Norton depois. Eu vou aumentar para o lado.
Tá, eu vou fazer o próximo equivalente de Norton aqui nesse pedaço. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aí? Na verdade, então vocês já viram isso com um toscano, né? Eu estou relembrando e fazendo junto aí um exercício, tá? Vamos fazer um outro aqui. E depois eu faço o equivalente de TV, o equivalente de Norton lá no Multisim. Tá, pessoal? Então, o que seria agora a abordagem? A abordagem aqui é que eu vou fazer o seguinte, eu vou equacionar de novo, eu vou ter que resolver um sisteminha, né? Na verdade, eu vou ter que equacionar essa malha aqui, mais uma vez, né? Eu vou ter que equacionar essa malha considerando que eu tenho uma corrente I2 aqui, na segunda malha também, tá? Só que, mais uma vez, eu não vou conectar esse resistor R2 aqui no meu caso. Eu vou considerar que tem uma corrente de malha aqui circulando, né? Mas não considerando esse resistor R2. Então, primeiro passo, pessoal, na verdade, vou chamar essa aqui de malha 1 e essa aqui de malha 2, tá? Tá, essa malha aqui. Então, menos 10, né? Considerando a corrente nesse sentido horário aqui, as polaridades dos resistores, mais, menos, aqui é mais, menos na fonte, né, que não tem como mudar, mais, menos aqui, tá? Então vai ser 10 menos, desculpa, mais 100 e 1, né? Então vou ter uma corrente I1 dessa malha 1, tá? E estou considerando célula aqui. De 1. Tá? Mais 5. Mais 5 volts. Mais 201. Mais 201. Certo? Mas tem uma corrente aqui também que é I2, tá? Que eu tenho que considerar aqui nesse cálculo. Menos, só que ela está no sentido contrário, definido como positivo por essa malha, tá? Então, vai ser menos 200 e 2. Ok? Mais essa aqui, esse resistor de 100. Mais 202, mais 100 e, tá? Igual a 0. Tá? Equacionei essa malha aqui. Somando todos os Is 1, todo em 1, né? Todo termo que tem 1, vou ter 100 aqui, 200 aqui e 200 e 100 aqui. Então, vou ter 401, né? Mais 202, menos 202, desculpa, aqui. Menos 202. Igual, o 10 passa para lá positivo, o 5 passa para lá negativo, vai dar 5, né? Essa aqui vai ser a equação
1, tá? Da malha 1. Beleza? Equacionar a malha 2. Pessoal, equacionar a malha 2 é mais simples ainda, né? A malha 2, desconsiderando esse resistor de 50 aqui, né? Então a malha 2 vai ser 50, ou melhor, desculpa, vai ser 5 volts, melhor, menos 5 volts, desculpa. O sentido da corrente é sempre no sentido horário aqui, tá? Então vai ser menos 5 volts. Menos 5, certo? Mais 201. Mais 202, desculpa. Mais 202, né? É a corrente que vem nesse sentido assim, horário. Só que ela recebe uma contribuição da corrente I1 também, né? Negativa. Igual a 0. Tá? Isso aqui vai ser menos 200. 1 mais 202 igual a 5. Tá? Caramba, ele fez um negócio aqui esquisito. Mudou tudo aqui. Tá, pessoal? E essa aqui é a corrente, essa aqui é a equação. Equação 2, tá? Passo 3, resolver o sistema. Eu tenho duas equações. Tá? Eu tenho essa aqui. Eu tenho essa aqui. Tá, eu botei entre parênteses aqui, pessoal, só porque o Excel reclama, tá? Mas a equação é o que está dentro do parênteses. Então, molinho, né, cara? Molinho por quê? Aqui eu vou ter, quando eu somo as duas equações, esse menos 200 vai cancelar com esse 200 aqui, né? Então, somando as duas equações, para achar o I1, né, que é o que vai sobrar, eu vou ter, então, 201, né, porque quando eu somo 400 com menos 200, vai dar 201. Perfeito? É igual a 10. Tá? O I2 cancelou na soma aqui. Primeiro eu acho I1, depois eu acho I2. Certo? Quem é o I1? Na verdade, o I2 é o que eu quero, né, pessoal? Então, o I1 vai ser 10. Vou botar aqui do lado para já adiantar.
dividido por 200. Certo? E o I2? O I2 eu substituo o I1 em uma das duas equações. Certo? Substituindo a de baixo, que é mais simples, né? Então, eu vou ter 5, ó, já simplificando, né? Eu vou ter, botando entre parênteses isso aqui. Vou ter 5. Ó, o menos 201, quando passa para o outro lado, passa como mais 201, né? Mais 200 vezes I1, que é isso aqui, ó. Beleza? Dividido por 200, tá? O I2 está multiplicado por 200. Então, para eu achar o I2, eu tenho que dividir por 200. Perfeito. Então, eu tenho aí, ó, 75 mA, tá? O I2, pessoal, na verdade é o meu I de TVNAM, certo? O I2 é meu I de TVNAM. É a corrente que passa aqui, ó. A corrente que passa aqui. Né? Passa aqui no equivalente aqui, como se não tivesse o resistor de 50 ohms, certo? A resistência é a corrente que passa nesse ramo, né? Então, o meu equivalente de TVNAM, redesenhando o circuito agora, meu equivalente de TVNAM não, meu equivalente de Norton, pessoal, desculpa, vai ser uma fonte de 75 mA em paralelo com uma resistência de 100 ohms. A resistência de TVNAM, pessoal, é igual, né? Então, não preciso calcular ela de novo, não. Né? A resistência de TVNAM é igual. O que vai mudar vai ser só a fonte. Então, olha só. Uma fonte de corrente. Tá? Terra. E duas resistências. Eita, tá difícil aqui. Tá, pessoal? Aqui, então, a minha equivalente Norton tem uma fonte de 75. 75 mili, né? A minha resistência de TVNAM é a mesma. Então, ó, 75 mili em paralelo com 100 ohms é o meu equivalente Norton, tá? Desse circuito aqui, ó.
E a minha resistência é 50 ohms. Tá? Vamos fazer na teoria primeiro, como eu falei, e comprovar depois aqui na simulação. Usando o divisor de corrente, que eu acho que é o mais fácil. Calcular a corrente no resistor R2 aqui no meu caso, né, que eu quero. Problema parecido lá com o de vocês. Usando divisor de corrente. Tá? Então, ó, usando o divisor de corrente, eu vou ter o seguinte: eu vou ter 100 dividido por 150, né? Porque eu quero a resistência aqui, ou melhor, eu quero a corrente aqui, né? Então eu vou ter 100 dividido por 150, a soma das duas, vezes a fonte de corrente de 75 milha. Tá? Então, 100 dividido por 150, né? Vezes essa corrente, que é a corrente de Norton, né? Tá? 50 milha. Beleza? Igualzinho, né? Ainda bem. Vamos simular aqui. Na verdade, aqui corrente. Atenção também. Não, simulando. Tá lá, pessoal. Certinho os 3 circuitos, viu? Então, o circuito original, mais complicado, e os 2 equivalentes que a gente acabou de calcular. Tá, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Na verdade, para esse outro circuito aqui, ó. Né? Para esse outro circuito. E exatamente o que a gente fez agora. Comparar os valores calculados com os simulados e botar a simulação do... Pode ser da mesma forma que eu fiz aqui, botando... Ai, caramba, botando os 3 circuitos juntos. Né? A simulação dos 3 circuitos juntos. Tem que dar a mesma corrente. Né? Beleza? Basicamente isso. Pessoal, alguém teve alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Deixa o pessoal fazer rapidinho a chamada aqui, enquanto vocês vão pensando aí. Pessoal, deixa eu só pegar a minha fonte aqui, que está quase acabando a bateria do laptop. Já volto.
Bem, André, Daniel e Danilo estão aí, né? Sim. O Anderson não está, né? André, Daniel e Danilo estão. Emerson tá aí? Emerson tá. Fábio tá, né? E Fernando Fábio Tavares. tá aqui. Emerson está. Fábio aqui. Emerson está. Tá. Emerson, Fábio, Guilherme está aqui, professor. Guilherme tá aqui. Igor, Fernando Tavares não tá na minha lista, não. Fernando, você não tá dessa turma, não, cara. Fernando Tavares Ferreira? Tá na turma errada, cara. Então, depois do Igor. Calma aí, Fábio. Ó, o Igor não tá. Isaacson não tá. Jonas está aí, né? Jonas está aqui. Jonas. Leandro não está, né? Oi, eu sou o Leandro, daqui, professor, me escuta? Leandro Maurício. Leandro Maurício, sou eu. Desculpa. Liliane está aí, né? Aqui, professor. Luciano Carvalho. Caramba, é difícil isso. Luciano Francisco. Luciano Carvalho não está aí hoje, só o Francisco, né? Tô sim, professor. Sim. Francisco, né? Luciano Francisco. Só tirando minha bateria acabou quarta-feira, eu não consegui falar com o professor Germano direito. Eu estava na rua. Vai ter aula de laboratório na sexta-feira, tá em prova. Quem está falando, desculpa? É o Luciano Francisco. Cara, não, eu acredito que não. Eu acredito que a gente não tem previsão de voltar ainda, pelo menos até o momento, não. A semana que vem é a nossa P2, né? Nossa V2, né? E ela vai Mas vai ser ser tudo. Online de novo. Princípio online. Tá? Oi? Vai ser online mesmo. Não, eu digo. Não, a prova vai ter quarta-feira e sexta-feira, normalmente. Quarta-feira é com o Toscano. Sexta-feira vai ter também. Sexta-feira vai ser a nossa. Entendi. É porque ele falou valendo 10 pontos, aí eu não entendi muito bem. É porque não vai ter só o trabalho, né? Cara, agora que você. Me posicionaram isso aí no início da aula. Agora eu fiquei na dúvida. Você falou um negócio certo, que eu. Me falaram que o negócio do MEC aí não está aceitando mais esses relatórios online, alguma coisa do tipo. Eu vou me informar melhor com o Toscano, porque realmente eu não sei se a gente vai ter uma prova efetivamente na sexta. Mas, em princípio, cara, eu vou saber dessa posição aí e vou informar vocês. Falar com ele, Toscano. Acabou a bateria, quarta-feira, eu não tive como acompanhar a aula, estava na rua. Professor, eu acredito que vai ser uma prova só. Porque foi você que me falou hoje mais cedo. Eu te falei mais cedo. Porque ele falou que ia pegar uma questão de laboratório para colocar na prova. Cara. Isso. Eu tinha a bateria, ainda ouvi isso, mas depois, como acabou minha bateria, não dei continuidade. Então conversa com ele, professor. Depois passa para a gente lá no grupo. Sim. Realmente. Tá bom. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Ele falou. Não vai embora, não. Não vai embora, não, porque eu tô fazendo chamada. Tá? Bem, Marcos Henrique. Oi. Quem já respondeu essa chamada pode sair, porque tá acabando minha bateria.
Pode, cara. Só vou tirar dúvida se alguém tiver algum problema. Pode se É, responder. mas pra mim tá tranquilo. Isso daí é quiche, filho. É fácil. Beleza. Pode sair? É porque vai acabar minha bateria e botar Pode. carregando. Não gosto de ficar com fone de ouvido com ele carregando. Pode ir lá, pode ir lá. Tá Marco bom, valeu, Antônio, professor. Até semana que vem. valeu. Marco Antônio, Marco Vinícius estão aí. Pedro Henrique não, né? Pedro Henrique não. Depois só tem o Robson, o Ítalo e o Vitor Emanuel. Robson presente. O Ítalo também. O Ítalo também presente. Tá bom. O Robson tá aí, o Ítalo. Olha, filho. Valeu. Vitor tá aí e Wagner Silva também não tá, né? Então, presença lançada, pessoal. Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer aí e tirar dúvida comigo? Eu estou à disposição, né? O que eu tinha para mostrar é basicamente isso, né? Um exemplo para vocês, ajudar vocês a fazerem aí. Esse circuito aqui, tá? Que está lá no grupo. Professor, eu tô com um pouco aqui terminando meu TCC aqui, aí eu vou precisar desconectar, então, tá? Já que Tá. O Jonas, se você for fazer aí, na verdade, não está se anulando, não. Não é baixo, não. Ela é. Não sei se é 3 milhas, da ordem de milhas, não se anula, não. Tem algum erro aí no equacionamento seu. Tá, pessoal? Estou disponível aqui. Qualquer dúvida, vocês me acionem, tá? Vão tentando fazer aí e eu estou aqui à disposição, tá? Pessoal, estou ouvindo vocês, tá? Qualquer coisa, é só me chamar. Estou fazendo aqui outras coisas aqui, tá? Estou à disposição de vocês para tirar dúvida. Água de novo, pai. Tá. Não tô conseguindo na descarga, não. Tá bom, depois eu resolvo lá, meu filho. Vou virar para você.
Espera um momentinho, pessoal, por favor. Pessoal, 5 minutinhos, tá? Eu tenho que resolver um negócio aqui em casa. 5 minutinhos eu volto para fechar aí a aula com vocês. Alguma eventual dúvida, tá? Já volto. 5 minutinhos, por favor.
E aí, pessoal, eu voltei aqui. Alguém quer mais alguma... tem mais alguma dúvida? Tá? Pessoal, então vou fechar aqui a aula hoje, um pouquinho mais cedo. Ok? Então, qualquer dúvida, pessoal, eu vou me comunicar com vocês lá pelo grupo, né? Então, já falei com o Toscano aqui, vou ver se ele me responde. Vou ver se semana que vem o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai aproveitar esse relatório para alguma coisa, enfim, né? A gente vai mantendo contato aí. Pessoal, obrigado aí pela presença. Se cuidem aí. Grande abraço. Até semana que vem. Vou ficar aqui, boa noite.